Imagine sua mente como um jardim. Se você não arrancar as ervas daninhas do inimigo, como a verdade de Deus pode florescer? Meu amigo, escute-me. Agora há uma guerra em curso. Não é uma guerra travada com bombas ou balas, mas uma guerra que está sendo lutada no campo de batalha secreto da sua mente. Todos os dias, a cada hora, há uma voz que tenta sussurrar mentiras em seus pensamentos, ideias envenenadas, sugestões sombrias, medo paralisante e confusão atormentadora. Esses não são pensamentos aleatórios, são ataques espirituais. São espíritos demoníacos travando uma guerra contra a sua paz, o seu destino e a sua conexão com Deus. E se você não se levantar e lutar contra isso, eles continuarão a roubar sua alegria, distorcer sua identidade e afogar seu futuro em silêncio e derrota. Antes de começarmos, comente fé. Se você quer sua mente livre da escuridão, e se inscreva para mais mensagens de poder. Mas deixe-me declarar a você hoje, com todo o fogo em meus ossos, que você não precisa se curvar a essas vozes. Você não precisa viver com medo. Você não é escravo desses pensamentos. Você não foi criado para andar pela vida acorrentado pela ansiedade, destruído pela preocupação ou atormentado pelo que o inimigo sussurra na escuridão. Você foi criado por Deus, e onde a presença de Deus habita, nenhum poder demoníaco pode permanecer. O poder de Deus é a arma que silencia toda voz sombria em sua mente. E se você estiver disposto a se render, lutar e permanecer firme na fé, Deus derrubará toda fortaleza e o elevará à vitória. Permita-me dizer-lhe a verdade, toda a verdade. A primeira coisa que o inimigo faz é mentir sempre. O inimigo fala apenas com engano. Ele diz que você não é bom o suficiente, que nunca se libertará, que seu passado define seu futuro, que Deus o abandonou. Mas esses não são seus pensamentos. São implantes das trevas. Eles não são a voz de Deus. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. E só porque esses pensamentos entram em sua mente, isso não significa que pertencem a você. Você deve aprender a reconhecer o que vem de Deus e o que é demoníaco. E uma vez que você identificar a fonte, deve assumir autoridade sobre ela, não amanhã, não mais tarde, mas agora. Há pessoas ouvindo isso que têm sido atormentadas em silêncio por anos. Você anda por aí sorrindo, mas por dentro está sendo esmagado por pensamentos que parecem correntes. Você deita à noite, encarando o teto, incapaz de descansar, incapaz de respirar plenamente, porque algo está gritando em sua alma que você não está seguro, não é amado, não é digno. Mas ouça-me agora, essa voz é uma mentira vinda do abismo. Deus nunca lhe disse isso. Deus não fala com medo. Deus não atormenta sua criação. Deus o levanta, Deus o edifica. Deus fala a verdade, clareza, poder e paz. Qualquer voz que fale o contrário é um espírito demoníaco e ele deve ser derrubado pelo poder de Deus. E como você o silencia? Não com sua própria força, não com pensamentos positivos, não com afirmações ou autoajuda mundana. Você silencia espíritos demoníacos ao render sua mente à vontade de Deus. Você
o silencia ao encher seu coração e seus pensamentos com o som da verdade de Deus. A escuridão não pode sobreviver onde a luz de Deus brilha. Você deve deixar a palavra de Deus ser mais alta que seu medo, deixar suas promessas serem mais altas que as vozes de depressão, ansiedade e raiva ou auto-ódio. Fale a verdade de Deus em voz alta até que ela se torne a única voz que ecoa em sua alma. Não se engane, o inimigo não ataca o que não o ameaça. O fato de você estar sob ataque mental significa que há algo poderoso dentro de você. Deus colocou algo eterno em seu espírito e o inimigo sabe que se você algum dia entrar em acordo com o que Deus disse sobre você, ele perdeu o controle sobre sua vida. É por isso que ele mira sua mente, porque se ele conseguir convencê-lo a acreditar na mentira, ele não precisará levantar um dedo. Ele já venceu. Mas não hoje, não desta vez. Você não vai mais ficar em silêncio. Você não vai mais sofrer em silêncio. É hora de lutar com a voz de Deus. E clique no like se você está pronto para vencer a batalha espiritual e fique até o final para uma revelação incrível. Toda vez que uma mentira surgir em seus pensamentos, você deve abrir sua boca e declarar a verdade de Deus sobre ela. Não negocie com o medo, não acolha as vozes de confusão. Repreenda-as, derrube-as, substitua-as com o som da glória de Deus. Diga em voz alta: minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do seu nome, declara o Senhor. Você não pode silenciar espíritos demoníacos simplesmente ignorando-os. Ignorar algo não faz com que desapareça. Você deve confrontá-lo, e quando você o confronta, em nome de Deus, ele não tem escolha senão fugir. O diabo não teme seu talento, seu dinheiro ou sua educação. Ele teme sua rendição a Deus, sua obediência, suas orações faladas com um coração puro. Ele teme sua mente sendo lavada pela verdade. Esse é o seu poder. Permita-me perguntar: quais pensamentos têm assombrado você? Quais mentiras têm ecoado em sua alma dia e noite? Você permitiu que eles construíssem uma fortaleza em seu pensamento. Você começou a aceitá-los como sua própria voz. Porque esse é o maior truque de todos, quando o inimigo se disfarça como seus próprios pensamentos. Mas, amigo, você deve acordar. Nem todo pensamento é seu. Alguns pensamentos são plantados pela escuridão para enganá-lo. Você deve se tornar um guardião de sua mente, protegê-la como um lugar sagrado, porque sua mente é onde sua vida é moldada. O que você pensa se torna o que você acredita, e o que você acredita se torna o que você vive. Então, digo a você com urgência e amor: purifique sua mente com o fogo da verdade de Deus. Se você tiver que clamar a Deus a cada hora, faça isso. Se você tiver que repetir suas promessas até que elas se gravem em seu coração, faça isso. Se você tiver que se afastar de ambientes tóxicos e influências pecaminosas, faça isso. Sua mente não é um playground para demônios. É um templo onde a glória de Deus
deve habitar. Não deixe nada impuro residir ali. Há uma paz sagrada que vem quando você entrega seus pensamentos a Deus, quando você diz: Deus, não posso lutar contra esses pensamentos sozinho. Preciso que lute por mim. Entrego a ti meu medo, minha confusão, toda mentira que foi sussurrada em meus ouvidos. Toma minha mente e purifica-a. E quando você ora isso com sinceridade, Deus responderá. Deus não ignora o clamor dos quebrantados. Ele corre em auxílio daqueles que o invocam com um coração humilde. Ele restaurará a sua mente, dará a você pensamentos de vida, não de morte, de esperança, não de desespero, de força, não de fraqueza. Há uma purificação espiritual que precisa acontecer. Alguns de vocês precisam desintoxicar sua mente do veneno deste mundo. A música que você ouve, os programas que assiste, as conversas que entretém, tudo isso importa. Eles não são neutros, são portais espirituais. Tudo o que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos cria raízes em seus pensamentos e, uma vez que cria raízes, produz frutos, ou de vida ou de morte. Portanto, seja cuidadoso, seja vigilante. Espíritos demoníacos estão sempre procurando uma porta de entrada. Feche a porta, toggle tranque-a e jogue fora a chave. Deixe sua mente ser inundada apenas pela voz de Deus. Vamos lá. Comente luz. Se você crê no poder de Deus, e compartilhe este vídeo para abençoar alguém hoje. Alguns de vocês têm lutado em silêncio por tanto tempo que esqueceram como é sentir paz. Você aceitou o barulho como normal, mas eu estou aqui para lhe dizer: não redor, não é normal viver em tormento. Não é a vontade de Deus que você acorde todos os dias sentindo ansiedade, raiva ou desesperança. Essa é uma existência falsificada. O plano de Deus é que você tenha paz, que excede todo entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas para ter essa paz, você deve escolher silenciar todas as outras vozes, exceto a dele. E eu o alerto, essa batalha é diária. Você não pode lutar uma vez e esquecer. Espíritos demoníacos são persistentes, mas Deus também é. E se você permanecer rendido a Ele, se caminhar com Ele, dia após dia, momento após momento, nenhum poder do inferno pode ter domínio sobre você. Você não foi criado para ser derrotado. Você foi criado para ser um vaso do poder e da autoridade de Deus. Você foi feito para andar com a cabeça erguida, sabendo que o mesmo Deus que soprou vida em você está lutando por você agora mesmo. Então, quando esses pensamentos vierem, não entre em pânico, ore. Não recue e resista. Não concorde, permaneça firme. Quanto mais você lutar, mais fracas as vozes se tornarão. Quanto mais você encher sua mente com a verdade de Deus, mais as mentiras serão afogadas. E em pouco tempo, os próprios pensamentos que antes o atormentavam serão silenciados, e em seu lugar haverá uma calma que só pode vir da santa presença de Deus. Amigo, este é o seu momento, a sua hora de se levantar e recuperar sua paz. Chega de ser suficiente. As vozes de medo, vergonha e confusão não pertencem à sua vida. Elas tiveram seu tempo. Agora é a vez de Deus falar. E quando Deus fala,
os demônios tremem. Quando Deus fala, a confusão foge. Quando Deus fala, sua mente é restaurada e sua alma é fortalecida. Deixe Deus falar em sua vida hoje. Deixe sua voz ser a mais alta. Deixe sua verdade ser sua arma. E observe como todo espírito demoníaco que tentou destruí-lo é silenciado pelo trovão do poder de Deus. Não deixe sua mente ser um campo de batalha por mais tempo. Que ela seja um santuário. Que seus pensamentos sejam governados não pelo medo, mas pela fé. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Ele está perto dos quebrantados, resgata os atormentados, cura os feridos e silencia toda voz que se levanta contra seu filho. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que o ama. Esse é o Deus que nunca o abandonará. E esse é o Deus que silenciará todo espírito demoníaco em sua mente para sempre. E digo a você novamente, deixe a voz de Deus trovejar mais alto que o barulho em sua mente. Que ela afogue todo sussurro que diz que você está sozinho, que você não é esquecido, que você não é abandonado, que você não está quebrado além do reparo. O que você é está sob ataque, porque a luz de Deus brilha dentro de você. O inimigo só vem onde há algo valioso presente. Se não houvesse fogo em você, se não houvesse unção sobre sua vida, se não houvesse um propósito divino estampado em sua alma, o inimigo não perderia tempo enviando espíritos para atormentá-lo. Mas porque Deus o chamou, porque Deus o escolheu, porque Deus colocou algo eterno dentro de você, o inferno declarou guerra contra sua mente. Mas essa guerra não é sua para lutar sozinho. Deus é o defensor de sua mente. Deus é o guardião de sua alma. E quando você clamar a Ele, Ele responderá com fogo. Escute-me. Com tudo o que você tem, isso não é apenas sobre emoções. Isso não é sobre pensamentos positivos ou tendências de saúde mental. Isso é sobre o mundo espiritual que envolve seus pensamentos. Pensamentos são sementes e espíritos estão constantemente tentando plantá-los. Alguns vêm do mundo, alguns vêm do seu passado, mas muitos vêm de espíritos demoníacos enviados para destruir seu alinhamento com Deus. Você não deve ser passivo quanto a isso. Você deve ser feroz. Você deve ficar de guarda aos portões de sua mente como um vigia na noite, declarando: nada entra aqui, a menos que seja de Deus. A chave, meu amigo, não é apenas resistir aos pensamentos errados, mas substituí-los pelos pensamentos de Deus. O que Deus diz sobre você, que você foi formado em força, que você foi criado com intenção divina, que você foi feito para um propósito maior que sua dor, que suas lutas não definem sua identidade. Deus, sim. Que seus fracassos não são o fim. Eles são o solo no qual sua fé está sendo refinada. Que mesmo no fogo, Deus está observando. Mesmo na tempestade, Deus está segurando você mesmo no silêncio. Deus está falando. Antes de tudo, deixe um nos comentários. Se você quer paz na sua mente e não perca o final surpreendente. E assim, às vezes, os ataques mais perigosos são os silenciosos. Os pensamentos que parecem tão pequenos, tão quietos, mas que faz ter pensamentos como: não sou suficiente, não aguento mais, por que minha vida é assim? Esses sussurros não são aleatórios, são flechas.
Mas você não foi deixado desarmado. Deus lhe deu tudo o que você precisa para silenciar as mentiras e permanecer em vitória. Ele lhe deu a autoridade para comandar sua atmosfera, a capacidade de mudar todo o clima de sua alma ao invocar seu nome e resistir à escuridão com fé. Não subestime o poder da intenção. O que você foca cresce. Se você constantemente entreter a escuridão, ela ganhará força. Mas, se você voltar sua atenção para Deus, se começar sua manhã, declarando sua bondade, se encher sua mente com sua verdade, se treinar seu espírito para reconhecer sua presença, então você começará a andar em clareza divina. A névoa se dissipará, a confusão desaparecerá, o tormento será quebrado e a paz se tornará seu lar, teu. Você vê o inimigo quer que você pense que é impotente, que esses pensamentos são apenas parte de quem você é. Mas a verdade é você não é seus pensamentos, você não é seu passado, você não é seus medos. Você é o que Deus diz que você é. E quando você realmente acredita nisso, algo muda. Sua postura muda, sua linguagem muda. Você para de implorar e começa a declarar. Você para de tremer e começa a se levantar. Você para de se esconder e começa a lutar. Alguns de vocês têm esperado que alguém lute por você, mas hoje eu lhe digo que Deus está esperando que você se levante e lute com Ele, não com sua própria força, mas ao se render completamente à sua vontade. Deus não se move na hesitação, Ele se move na rendição. Ele responde à desesperação quando você diz: Deus, não posso fazer isso sem ti. Os céus se movem. O poder de Deus não é limitado, não está confinado a lugares sagrados ou homens santos. Está disponível para você agora mesmo, onde você está. Há pessoas ouvindo agora que têm chorado em silêncio. Você não disse nada aos que estão ao seu redor, mas a guerra em sua mente é real. O peso, a confusão, o esgotamento mental não é imaginário, é espiritual. E Deus vê isso. Ele vê cada batalha, ouve cada grito silencioso, conhece cada noite sem dormir. E Ele não está distante, não está passivo. Ele está bem ali com você, mais perto que o ar em seus pulmões. E Ele está pronto para trazer paz à tempestade dentro de sua cabeça. Mas isso exige uma decisão sagrada. Você deve decidir parar de alimentar os pensamentos que estão tentando destruí-lo. Você deve parar de dar espaço às vozes que nunca vieram de Deus. Você deve cortar o cordão, fechar as portas e preencher esses espaços com a verdade divina que vem apenas de Deus. Porque uma vez que a verdade entra, as mentiras não têm onde se esconder. Elas se espalham como sombras ao nascer do sol. A luz de Deus revela cura e restaura. Permita-me falar claramente. Você não pode ter paz se sua mente está constantemente cheia de barulho. Você não pode andar em propósito se seus pensamentos estão acorrentados ao seu passado. Você não pode ouvir Deus se está sintonizado na frequência do medo. Você deve escolher que voz amplificar. E eu digo a você, amplifique a voz de Deus. De Patrol Six, rugir, através de seu espírito, ecoar, por cada câmara de seu coração, subir acima do caos, até que se torne o som dominante em sua vida. E aqui está o que acontece quando Deus se torna a voz mais alta, toda a sua atmosfera muda.
Você anda diferente, pensa diferente, fala diferente. As pessoas ao seu redor sentirão isso. Sentirão a paz que emana de você, não porque você não tem batalhas, mas porque sua mente está ancorada em Deus. E uma mente ancorada é uma mente inabalável. Alguns de vocês têm implorado por paz, quando Deus está chamando você para possuí-la. A paz não é dada aos passivos, é conquistada por aqueles que se rendem a Deus e se levantam em autoridade. Você deve reivindicá-la, deve declará-la, deve dizê-la, mesmo quando não a sente, até que sua alma acredite. Diga: minha paz não vem deste mundo, vem de Deus, e nenhum demônio pode tirá-la de mim. Você não foi feito para viver com um tormento constante. Você não foi desenhado para carregar o peso de cada mentira. Deus o criou para a liberdade, para a clareza, para a quietude de espírito, para a integridade, para a sanidade mental. E nenhum demônio tem o direito de roubar o que Deus lhe deu. Mas você deve protegê-la, deve guardá-la como um tesouro, deve tratar sua paz como ouro preciosa demais para ser trocada por qualquer coisa. Esta é uma guerra espiritual, e o campo de batalha não está lá fora, está aqui, no silêncio nos cantos invisíveis de seus pensamentos. Mas tome coragem, porque Deus já o equipou. Ele já falou. Ele já enviou seu poder. Você só precisa ativá-lo ao escolhê-lo, ao buscá-lo, ao encher seu dia com sua presença, não apenas suas orações, mas seu estilo de vida, suas escolhas, seu foco, sua atenção. Você deve treinar sua mente para entrar em acordo com Deus, não com o medo. O acordo é poderoso. O que você concorda, você capacita. Então, pare de concordar com suas preocupações. Pare de concordar com a desesperança. Pare de concordar com vozes que nunca vieram de Deus. Quebre o acordo, renuncie a ele e declare: somente Deus tem a autoridade para me definir. Somente Deus tem o direito de moldar meu futuro. Somente Deus tem a palavra final sobre minha mente. Quer derrotar as mentiras do inimigo? Curta. Agora, inscreva-se e assista até o fim para uma palavra que vai mudar sua vida. Isso não é apenas linguagem motivacional, é a verdade divina. Se você levar isso a sério, isso o transformará, renovará sua mente, reconstruirá sua força e silenciará todo espírito demoníaco que pensou que tinha controle sobre você. Você não é fraco, não está quebrado. Além da cura, não está perdido, não é esquecido. Você é chamado por Deus, guardado por Deus, cercado por sua presença e está sendo elevado agora mesmo a um novo nível de clareza, força e propósito. Que as mentiras caiam, que o medo desmorone, que o tormento termine. E agora, alma amada, escute com os ouvidos de seu espírito, porque essa verdade não é para fazer cócegas nos ouvidos, mas para sacudir os alicerces de sua escravidão. Não há escravidão que comece fora de você. Tudo começa no campo de batalha invisível da mente. É ali que os pensamentos criam raízes, e é ali que espíritos demoníacos lançam seus ataques mais ferozes. Mas você deve entender isso. Esses pensamentos não são apenas pensamentos, são a isca da guerra espiritual. No momento em que você começa a entretê-los sem questionar sua origem, eles começam
a construir muros invisíveis ao redor de seu destino. Mas você não foi criado para ser aprisionado em sua própria mente. Você foi criado para andar na liberdade, que vem apenas quando seus pensamentos estão alinhados com a voz eterna de Deus. Permita-me dizer algo que muitos têm medo de dizer: há forças espirituais que estudam suas fraquezas. Elas observam onde você hesita, o que você teme, notam o trauma que você enterrou profundamente sob seu sorriso. Elas não entram pela porta da frente, entram pelas rachaduras, aquela memória que você não curou, aquela insegurança que você mantém em silêncio, aquela culpa que você carrega em segredo. Esses são os pontos de entrada que o inimigo procura. E uma vez dentro, ele planta pensamentos que parecem inofensivos no início, apenas uma sugestão, apenas um medo passageiro. Mas esses pensamentos são projetados para se multiplicar, para confundir seu discernimento e sufocar sua conexão com Deus. Mas ouça isso alto e claro: você não está sem defesa. Deus não o deixou vulnerável. Quando Ele o formou, Ele lhe deu mais que carne. Ele lhes deu um espírito, uma conexão divina com Ele mesmo, que nunca pode ser cortada, a menos que você escolha se afastar. Isso significa que, mesmo no meio de sua noite mais escura, mesmo quando o tormento grita mais alto que sua força, você pode clamar a Deus. E Ele responderá: não mais tarde, não amanhã, não quando você achar que finalmente é digno, mas agora. Porque Deus não precisa de sua perfeição. Ele precisa de sua rendição, de seu clamor, de sua fé, mesmo que esteja tremendo. Este não é um momento para meias medidas. Não é a hora de pisar na ponta dos pés em relação à sua saúde espiritual. Você deve assumir plena autoridade sobre sua atmosfera. Você deve purificar seu templo interior com o fogo da presença de Deus. Isso significa cortar qualquer coisa que contamine sua clareza, proteger o que você assiste, o que ouve, o que lê, e quem você permite que fale em sua vida. Porque não se engane, espíritos demoníacos são astutos. Eles usarão vozes que soam familiares, mensagens que parecem inocentes e pensamentos que parecem seus para entrar em sua vida. Mas quando você está cheio da verdade de Deus, a mensagem falsificada deles será exposta. Você deve aprender a discernir. O discernimento é o radar espiritual que alerta sua alma quando algo não é de Deus. É aquela inquietação em seu espírito quando alguém diz as palavras certas, mas carrega a energia errada. É aquela voz interior que diz: desligue, isso vai embora, não concorde com isso. Isso não é paranoia, é proteção. É Deus protegendo você dos pensamentos que buscam desfazer o trabalho que Ele está fazendo em você. Honre esse discernimento, treine-o, afie-o, porque ele se tornará sua espada contra o invisível. E uma vez que você identificar a origem de um pensamento atormentador, não o entretenha, expulse-o. Fale com ele como se fosse um intruso, porque é. Diga com ousadia: este pensamento não tem direito de viver em minha mente. Minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu destino pertence a Deus. Não recebo este medo, não concordo com esta confusão. Rejeito esta dúvida. Ordeno que saia. E convido a presença de Deus para preencher cada espaço onde a escuridão tentou habitar. Alguns de vocês estão vivendo com pensamentos que foram plantados na infância. Palavras ditas
sobre você por pais, professores ou pessoas em quem você confiava, palavras que criaram raízes e têm crescido espinhos desde então. Palavras como: você não é suficiente, você nunca mudará, você é apenas seu fracasso, você é quebrado demais para ser amado. Essas não são suas verdades, não são as palavras de Deus. E se não são de Deus, não têm direito de ocupar sua mente. Você deve arrancá-las como ervas daninhas de um jardim e substituí-las pela verdade divina. Você é chamado, você é amado, você está sendo refinado, você é coberto pela misericórdia e proteção de Deus. Quando você começa a encher seus pensamentos com a palavra de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. A névoa começa a se dissipar, o peso começa a se quebrar, e uma nova consciência toma conta, uma clareza que nenhum medicamento pode dar, uma calma que nenhuma terapia pode replicar. Não porque essas coisas não sejam úteis, mas porque o que você precisa, acima de tudo, é um alinhamento espiritual, um retorno à voz que o criou, um retorno à fonte de toda a paz, um retorno àquele que o conheceu antes da fundação do mundo. Você entende que a mente não é um recipiente passivo, é um campo de batalha ativo, e o que vence nesse campo determina como você vive. Se você permitir que o medo vença, você viverá com medo. Se permitir que a vergonha vença, você viverá escondido. Se permitir que as mentiras venham, você viverá em confusão. Mas se você permitir que Deus venha se coroar, sua voz, como final, então você viverá em poder, paz e propósito. Esta é a vitória que vem não do esforço, mas da rendição. Há espíritos designados para o seu desânimo, espíritos que se alimentam de sua dúvida, espíritos que celebram cada vez que você desiste. Mas há também Deus observando, esperando pronto, com poder para inundar sua mente com luz, no momento em que você o invocar com convicção. Deus não é um observador distante. Ele é seu refúgio, sua força, sua fortaleza. Ele é a voz que não apenas consola. Deus não sussurra palavras doces. Ele comanda a paz, declara a ordem, repreende o caos. E quando ele fala, toda voz demoníaca é silenciada. Eu lhe digo agora, não espere que outra pessoa venha resgatar sua mente. Não espere que a vida se torne mais fácil ou que as circunstâncias melhorem. Deus está pronto para encontrá-lo em seu estado atual. Não quando você estiver tudo certo, não quando se sentir forte, mas agora em seu quebrantamento, em seu medo, em seu silêncio sobrecarregado. É aí que Deus trabalha melhor, nos momentos em que você se sente mais fraco, porque é então que sua força pode se aperfeiçoar em você. Em 2 Coríntios 12, versículo 9 está escrito: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, eu me glorio nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então clame a Ele com tudo o que você tem, com toda a sua alma. Deixe sua voz subir acima do barulho da dúvida. E quando você fizer isso, Deus não tardará. No momento em que você disser basta e voltar seus pensamentos completamente para Ele, Ele se moverá, realinhará sua mente, queimará toda mentira, arrancará toda fortaleza e colocará em você um espírito de ousadia, clareza e calma inabalável.
Que este seja o ponto de virada, o momento em que você se recusa a ser governado por correntes invisíveis, o momento em que você para de sobreviver e começa a viver, não como vítima de seus pensamentos, mas como vitorioso sob a sombra da proteção de Deus. Que cada palavra dita hoje crie raízes e produza frutos em sua mente, em sua vida e em seu destino. Porque quando sua mente está rendida a Deus, você se torna imparável. Nenhum espírito demoníaco pode tocá-lo, nenhuma mentira pode viver em você e nenhuma escuridão pode habitar onde a luz de Deus foi convidada a reinar. E agora que o peso desta mensagem se estabeleça profundamente em seu espírito, porque isso não é apenas um discurso, é um chamado para despertar sua alma para a plena realidade da guerra espiritual. Cada pensamento que você pensa carrega poder. Cada pensamento ou alinha você com Deus, ou o empurra para mais perto da influência de forças invisíveis que trabalham contra sua paz. É por isso que a batalha por sua mente é a mais perigosa e a mais sagrada de todas. Porque se o inimigo pode invadir seus pensamentos, ele não precisa de correntes, ele o controla de dentro. Mas quando seus pensamentos são governados pela verdade de Deus, nenhuma força nos céus ou na terra pode movê-lo de seu lugar de paz e propósito. Não subestime o papel do silêncio no ataque espiritual. Muitos espíritos demoníacos operam melhor no silêncio quando você se recusa a falar contra eles, quando você internaliza o medo, quando você nutre a dor em vez de expulsá-la. Mas eu digo a você agora com urgência santa: abra sua boca e lute. Declare guerra às mentiras. Que sua voz se torne a espada que perfura a escuridão. Que seu clamor a Deus seja seu alarme, sua trombeta, sua arma. Porque o inimigo pode atacar sua mente, mas ele não pode sobreviver em uma atmosfera cheia da verdade de Deus. Alguns de vocês têm perguntado por que as vozes não param. Mas a questão deveria ser: que verdade eu ainda não liberei em minha mente? Deus é a verdade. E onde a verdade está ausente, as mentiras criam raízes. Então, alimente sua mente com a verdade, até que não haja espaço para o engano respirar. Acorde com ela, caminhe com ela, fale-a para si mesmo quando ninguém estiver por perto. Quando o mundo estiver gritando seu barulho e o inimigo estiver sussurrando seu veneno, que a verdade de Deus seja seu hino. E não apenas pense a verdade viva. Há pessoas que sabem o que Deus diz, mas ainda vivem como se as mentiras fossem mais fortes. Isso não é fé, é medo disfarçado. Fé não é apenas concordar com Deus na teoria. Fé é alinhar suas ações diárias, suas reações, suas emoções com o que Deus declarou. Mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário. Mesmo quando tudo em sua vida parece caos. Mesmo quando os pensamentos tentam surgir novamente. Fé é ficar no meio de uma tempestade e dizer: minha mente pertence a Deus. Não me curvarei ao medo. Não obedecerei à confusão. Não serei movido pela dúvida. Estou ancorado no poder de Deus. E ouça-me, esse tipo de fé é perigoso para o inimigo. Ela perturba sua agenda, demole fortalezas, destitui toda influência demoníaca que tentou estabelecer acampamento em seu pensamento. Porque quando você vive como se a palavra de Deus fosse final, você tira do inimigo sua arma, o acordo. Ele não pode ficar onde não é bem-vindo. Ele não pode governar o que não possui. Então,
Retome o território de seus pensamentos. Reconquiste a terra de seu mundo interior. Você não pertence à escuridão. Não pertence à preocupação. Não pertence ao medo. Você pertence a Deus e sua mente deve refletir essa verdade. Permita-me falar agora com aquele que está cansado na batalha. Você orou, lutou, fez tudo o que sabe, mas o tormento ainda vem em ondas. Deixe-me dizer-lhe, a batalha se intensifica antes da ruptura. Não confunda pressão com abandono. Não confunda luta com derrota. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está perto. E o que você sente agora não é o fim. É o tremor antes da liberação. É o alongamento de seus músculos de fé. É o teste de sua resistência. Mas se você não desistir, se continuar firme, se continuar declarando o que é verdade, essa resistência será quebrada e Deus inundará sua mente com clareza que o inimigo não pode falsificar. Não espere que a emoção corresponda à verdade. Às vezes, a verdade de Deus deve ser declarada em desafio aos seus sentimentos. Você pode sentir medo, mas declare paz. Você pode sentir fraqueza, mas declare força. Você pode sentir-se indigno, mas declare que Deus está com você. Você pode sentir-se quebrado, mas declare que Deus ainda tem um plano. Porque a verdade não é baseada na emoção. A verdade é baseada na palavra eterna de Deus, e ela não muda. Fale-a até que ela se torne sua nova realidade. E não caminhe nesta jornada com uma mente dividida. Uma alma de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Você não pode declarar a verdade num momento e falar medo no próximo. Você não pode clamar a Deus e depois voltar correndo para a preocupação. Você não pode adorar num dia e depois habitar na escuridão no próximo. Deve haver consistência em sua confissão. Deve haver uma decisão firme. Eu escolho Deus acima de toda mentira, todo sentimento, toda distração, toda voz. Essa decisão deve ser feita diariamente. E quando ela constrói um impulso espiritual, a mente começa a mudar. A atmosfera começa a mudar e a voz de Deus se torna tão alta em sua alma que o inimigo não pode mais competir. Eu estou lhe dizendo isso, não é ficção. Isso não é exagero emocional, isso é real. Há um reino espiritual mais real que o que você vê com seus olhos, e sua mente é a porta de entrada. Você deve guardá-la com tudo o que tem. Seja implacável em sua resistência ao pensamento negativo, seja intencional sobre o que você permite entrar em seu espírito, seja comprometido em filtrar cada pensamento pelas lentes da vontade de Deus. E lembre-se disso, nem todo pensamento é um ataque. Alguns são testes, alguns são espelhos, revelando onde sua fé precisa crescer. Alguns são chamadas de despertar, alertando você sobre as portas que deixou abertas. Use o discernimento. Não presuma que toda luta mental é derrota. Às vezes, é treinamento divino. Deus está forjando sua mente em um vaso que pode carregar seu poder sem se quebrar. Ele está expandindo sua capacidade, afiando sua percepção, ensinando você a lutar no espírito, não apenas por si mesmo, mas por aqueles que seguirão seu exemplo. Porque uma vez que sua mente está livre, você se torna uma ameaça. Você se torna aquele que quebra padrões
geracionais. Aquele que fala luz em quartos escuros. Aquele que não apenas fala sobre o poder de Deus, mas o demonstra. Você se torna a evidência viva de que Deus é maior que qualquer pensamento, qualquer ataque, qualquer inimigo, qualquer voz. Então, não ouse desistir, não ouse recuar, não ouse concordar com a escuridão por mais um momento. Você tem tudo o que precisa para ser vitorioso, não por causa de sua força, mas por causa de sua rendição, não por causa de seu controle, mas por causa de sua confiança. Deixe o poder de Deus lavar sua mente como uma enxurrada. Deixe-o purificar os lugares escondidos, reconstruir as muralhas quebradas, colocar seus pensamentos em ordem divina. E uma vez que sua mente está alinhada com Deus, toda a sua vida seguirá. Suas decisões mudarão, suas reações mudarão, seus relacionamentos mudarão. Sua paz não virá, e irá ela habitará. E não importa quais tempestades rugirem ao seu redor, a tempestade interior estará calma. Porque quando Deus governa a mente, não há espaço para tormento, há apenas paz, e não qualquer paz, a paz que só Deus pode dar. E agora, que cada alma, sob o som desta verdade, seja sacudida do sono. Porque esta guerra silenciosa, invisível, rastejante, não é ficção, não é exagero. É o próprio conflito que decide se sua vida será guiada pela verdade, ou pelo tormento, pela clareza, ou pela confusão, pela paz divina, ou pelo caos implacável. E o centro desta guerra é sua mente. O inimigo sabe algo que muitos não percebem. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele pode atrasar seu destino. Ele não precisa tomar seu corpo, seus bens, ou até mesmo sua reputação. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele já roubou seu futuro. Mas aqui está o que o inimigo mais teme. Não seu talento, não seu sucesso, nem mesmo suas práticas religiosas, mas uma pessoa cuja mente está totalmente rendida a Deus. Porque quando a mente é governada por Deus, ela se torna um lugar de estratégia divina, um lugar de força espiritual, um lugar onde nenhuma semente demoníaca pode criar raízes. Uma mente governada por Deus se torna uma fortaleza inabalável, intocável e imparável. Você vê, as verdadeiras fortalezas não estão nos céus ou nos cantos escuros deste mundo. As verdadeiras fortalezas estão na mente, fortalezas construídas ao longo de anos, acreditando em mentiras, concordando com o medo, dando espaço a vozes que contradizem a verdade de Deus. Mas hoje, Deus está chamando você para derrubar essas fortalezas, não com violência, mas com convicção, não com suas emoções, mas com a verdade. A verdade é seu martelo espiritual. E cada vez que você a declara, você está derrubando outra muralha, outra corrente, outra falsa identidade que tentou defini-lo. Permita-me falar diretamente àqueles que têm sido presos pelo medo. Medo incapacitante, paralisante, que rouba sua paz pela manhã e rouba seu sono à noite. Esse medo não é de Deus. Esse medo não é sua porção. Esse medo não é seu mestre. É um espírito e pode ser resistido. Mas você não pode lutar contra um inimigo espiritual com meios naturais. Você deve enfrentar o medo com a verdade. Fale com ele, não sussurre e declare: não temerei, pois Deus está comigo. Meus pensamentos estão
sob a guarda de Deus, e nada me vencerá, a menos que eu permita. Em Isaías 41, versículo 10, está escrito: Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E alguns de vocês têm permitido que o inimigo fique por tempo demais. Você deixou esses pensamentos tóxicos permanecerem porque se tornaram familiares. Você os chamou de sua personalidade, aceitou-os como sua natureza. Mas ouça-me você, não nasceu para carregar o que Deus nunca lhe deu. Os pensamentos que fazem você se sentir pequeno, indigno, derrotado, esquecido, esses não fazem parte de sua identidade, são intrusos. E você tem o direito, não a responsabilidade, de expulsá-los. Deus não projetou a mente humana para hospedar a escuridão. A mente humana foi criada para hospedar clareza, propósito, visão e ordem divina. É por isso que quando seus pensamentos estão em desordem, toda a sua vida parece desalinhada. Você pode tentar consertar o externo, mudar seus hábitos, alterar seu ambiente, mas se não consertar o interno, se não render os lugares escondidos de sua mente a Deus, você sempre voltará à mesma dor sob um disfarce diferente. E há muitos disfarces. Espíritos demoníacos são mestres do disfarce. Eles não vêm sempre com chifres e ameaças. Vêm como dúvida, como excesso de pensamento, como comparação, como procrastinação, como fadiga emocional. Eles vêm usando a máscara da normalidade até que você comece a acreditar que é assim que a vida é. Mas, amigo, a vida nunca foi destinada a ser vivida em tormento mental constante. A vida foi destinada a ser vivida com uma mente ancorada na presença de Deus. Então, pergunte a si mesmo que pensamentos eu permiti que ficassem, que padrões mentais eu normalizei, que são, na verdade, escravidão espiritual. Porque antes de ser livre, você deve querer ser livre. Você deve odiar a mentira o suficiente para expulsá-la. Você deve amar a voz de Deus o suficiente para torná-la a única que importa. Esse é o momento em que a mudança acontece quando você para de alimentar seu medo e começa a alimentar sua fé. E aqui está um mistério que muitos não percebem. Às vezes, a presença de um ataque não é um sinal de fraqueza, mas de transição espiritual. O ataque contra sua mente, muitas vezes, se intensifica quando você está perto de uma ruptura, quando está se aproximando de um lugar de maior clareza, rendição mais profunda e maior consciência espiritual. Então, se você está sentindo pressão, não presuma que está perdendo. Você pode estar à beira de um avanço divino. O inimigo sente quando seu espírito está sendo elevado e usará cada pensamento, cada mentira, cada distração para mantê-lo preso onde está. Mas não recue e atravesse a pressão. Continue falando a verdade. Continue declarando a autoridade de Deus sobre sua mente, até que as próprias muralhas do engano desmoronem. E eu devo falar sobre isso também. Não se isole. O isolamento é o ambiente favorito do inimigo. Quando seus pensamentos estão em tormento, a pior coisa que você pode fazer é sofrer em silêncio. Encontre um espaço onde a verdade é falada,
Encontre vozes que lembrem quem Deus diz que você é. Cerque-se de pessoas que andam em sabedoria, não em confusão. Que seu círculo espiritual seja cheio de luz, para que nenhuma mentira tenha espaço para se esconder. Deus está chamando você não apenas para sobreviver à guerra mental, mas para dominá-la, para governar seus pensamentos como um rei governa seu reino, com autoridade, com consistência, com diligência. Você é o guardião de sua mente. Você deve decidir o que entra e o que é expulso. E Deus estará com você, lutará ao seu lado e encherá a sua mente com poder se você permanecer fiel à sua voz. E não se desanime se isso não acontecer em um dia. Fortalezas nem sempre são quebradas em um momento, mas são quebradas com persistência, com obediência, com fé, com a decisão diária de rejeitar o que é falso e abraçar o que é eterno. Cada vez que você resiste à mentira, você enfraquece seu domínio. Cada vez que você fala a verdade de Deus, você fortalece seu espírito. Cada dia que você alinha seus pensamentos com a sabedoria divina, você está reconstruindo seu mundo interior, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, até que o lugar onde habita sua mente se torne uma sala do trono para a paz de Deus. Então, caminhe nessa ousadia, permaneça nessa verdade, deixe o fogo da convicção queimar toda a corrente mental que o prendeu. Que a voz de Deus seja o som mais alto que você ouve, que sua presença governe seu mundo interior como uma chama santa. E quando o inimigo vier bater novamente com velhas mentiras, vestidas com nova linguagem, você terá a força para dizer: eu sei quem sou, sei quem governa minha mente, sei a quem pertenço a vós, e não serei movido. Porque quando seus pensamentos são guardados por Deus, você não está apenas em paz. Você se torna um farol de paz para os outros. Sua liberdade se torna um testemunho. Sua clareza se torna uma arma contra a escuridão. Sua mente rendida se torna TCGTC. Torna uma plataforma para Deus falar, mover-se, reinar, não apenas em sua vida, mas na vida de todos que cruzam seu caminho. Esse é o poder de uma mente governada pela verdade. Essa é a vitória de uma alma alinhada com o único Deus eterno. Die Botschaft, den Geist von spiritueller Dunkelheit reinzuhalten, hat mich tief berührt und zum Nachdenken über die unsichtbaren Kämpfe gebracht, die in unserem Inneren stattfinden. In einer Welt, die von Hektik, Informationsflut und ständigen Anforderungen geprägt ist, ist es leicht, den Fokus zu verlieren und negativen Gedanken Raum zu geben. Doch diese Botschaft erinnert uns daran, dass unsere Gedanken nicht nur flüchtige Ideen sind, sondern mächtige Samen, die unser Leben prägen können. Für mich als Deutscher der Wert auf Ordnung, Disziplin und klare Orientierung legt, hat diese Lehre eine besondere Bedeutung. Sie fordert uns auf, unseren Geist bewusst zu hüten, wie man ein Haus sauber hält, mit täglicher Sorgfalt, klaren Grenzen und einer festen Orientierung an der Wahrheit. Der erste Eindruck, den ich aus dieser Botschaft gewonnen habe, ist die Erkenntnis, dass spirituelle Dunkelheit, sei es Angst, Selbstzweifel oder Verwirrung, nicht zufällig entsteht. Sie ist oft das Ergebnis von äußeren Einflüssen, die wir unbewusst zulassen, die Medien, die wir konsumieren, die Gespräche, an denen wir teilnehmen, oder die Gedanken, die wir nicht hinterfragen.
In Deutschland legen wir großen Wert auf Rationalität und Selbstkontrolle. Doch diese Botschaft zeigt, dass wahre Kontrolle über den Geist nicht nur durch Willenskraft, sondern durch Hingabe an eine höhere Wahrheit erreicht wird. Die Bibelstelle aus 2. Timotheus 4, Verse 3 und 4 beschreibt es treffend. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufladen, weil ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden. Dies erinnert mich daran, dass ich aktiv wählen muss, welche Stimmen ich in meinem Leben verstärke, die der Wahrheit oder die der Täuschung. Ein zentrales Lernmoment für mich ist die Notwendigkeit, den Geist wie einen Garten zu pflegen. In Deutschland schätzen wir es, wenn Dinge gut organisiert und gepflegt sind, sei es ein Garten, ein Arbeitsplatz oder ein Zeitplan. Diese Botschaft überträgt dieses Prinzip auf den Geist. Wir müssen die Unkräuter negativer Gedanken, wie „Ich bin nicht genug“ oder „Ich werde nie frei sein“, konsequent ausreißen und durch die Wahrheit Gottes ersetzen. Für mich bedeutet dies, tägliche Routinen zu etablieren, die meinen Geist mit Positivem füllen, sei es durch Gebet, das Lesen der Bibel oder das bewusste Vermeiden toxischer Einflüsse. Ein praktisches Beispiel ist, wie ich meine Medienkonsumgewohnheiten überprüft habe. Früher habe ich oft gedankenlos Nachrichten oder soziale Medien konsumiert, die Ängste und Zweifel schürten. Jetzt wähle ich gezielt Inhalte, die mein Glauben stärken und meinen Geist beruhigen. Ein weiterer Aspekt, der mich beeindruckt hat, ist die Betonung der aktiven Gegenwehr. In der deutschen Kultur schätzen wir Tatkraft und Entschlossenheit. Und diese Botschaft fordert genau das, nicht passiv zu bleiben, sondern mit Autorität gegen Lügen vorzugehen. Die Bibelstelle aus Jesaja 54, Vers 17 gibt uns diese Zusage: Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten, und jede Zunge, die sich gegen dich im Gericht erhebt, wirst du schuldig sprechen. Dies inspiriert mich, mutig zu sprechen, laut auszusprechen, dass mein Geist Gott gehört und dass Angst oder Verwirrung keinen Platz in mir hat. In meinem Alltag habe ich begonnen, negative Gedanken sofort zu hinterfragen. Kommt dieser Gedanke von Gott? Wenn nicht, weise ich ihn zurück und ersetze ihn durch eine Wahrheit. Etwa, ich bin von Gott geliebt und für einen Zweck geschaffen. Die Botschaft hat mir auch gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist. In Deutschland neigen wir dazu, Probleme oft allein zu lösen. Doch spirituelle Kämpfe gedeihen im Stillen. Ich habe gelernt, mich mit Menschen zu umgeben, die meinen Glauben stärken. Sei es in einer Gemeinde oder durch Gespräche mit Freunden, die dieselben Werte teilen. Dies hat mir geholfen, nicht in Isolation zu verfallen, sondern Unterstützung zu suchen, wenn meine Gedanken schwer werden. Ein konkreter Schritt war regelmäßig an einem Gebetskreis teilzunehmen, wo wir gemeinsam die Wahrheit Gottes über unser Leben sprechen. Diese Gemeinschaft gibt mir Kraft und erinnert mich daran, dass ich nicht allein kämpfe. Ein weiteres praktisches Learning ist die Bedeutung der täglichen Disziplin. In Deutschland lieben wir Struktur. Und diese Botschaft unterstreicht, dass der Kampf um einen reinen Geist kein einmaliges Ereignis ist, sondern eine tägliche Entscheidung erfordert. Ich habe begonnen, jeden Morgen mit einer kurzen Meditation über eine Bibelstelle zu starten, wie etwa Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes,
der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Dies hilft mir, den Tag mit Klarheit zu beginnen und meine Gedanken auf Gott auszurichten. Ebenso habe ich festgelegt, bestimmte Zeiten am Tag von Ablenkungen wie dem Handy fernzuhalten, um Raum für Reflexion und Gebet zu schaffen. Die Botschaft hat mir auch die Kraft der Hingabe gezeigt. Anstatt mich auf meine eigene Stärke zu verlassen, habe ich gelernt, meine Ängste und Zweifel Gott zu übergeben. Dies ist in unserer Kultur, die oft Selbstständigkeit betont, eine Herausforderung, aber auch eine Befreiung. Wenn ich sage, Gott, ich kann diese Gedanken nicht allein bekämpfen, ich brauche dich, spüre ich, wie eine Last von mir abfällt. Diese Hingabe ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vertrauen. Und sie erlaubt es Gott, in meinem Geist zu wirken. Ein praktisches Beispiel ist, wie ich in stressigen Momenten innehalte und bewusst bete, anstatt mich von negativen Gedanken überwältigen zu lassen. Schließlich hat mich die Botschaft gelehrt, dass der Friede Gottes kein passives Geschenk ist, sondern aktiv ergriffen werden muss. In Deutschland schätzen wir Effizienz und Ergebnisse, und diese Botschaft fordert uns auf, Frieden mit derselben Entschlossenheit zu verfolgen, mit der wir berufliche Ziele anstreben. Ich habe gelernt, Frieden nicht als Abwesenheit von Problemen zu sehen, sondern als eine aktive Ausrichtung auf Gott, unabhängig von den Umständen. Dies hat meinen Alltag verändert. Ich lasse mich weniger von äußeren Umständen aus der Ruhe bringen und suche stattdessen die innere Stärke, die von Gott kommt. Die größte Lektion für mich ist, dass der Geist ein heiliger Ort ist, der bewacht werden muss. Wie ein Haus, das wir sauber halten, erfordert unser Geist tägliche Pflege, bewusste Entscheidungen und die Bereitschaft, alles zu entfernen, was nicht von Gott kommt. Diese Botschaft hat mir geholfen, meinen Fokus zu schärfen, meine Gedanken zu ordnen und mein Leben bewusster auf die Wahrheit Gottes auszurichten. Sie hat mich daran erinnert, dass ich nicht machtlos bin, sondern mit der Autorität Gottes ausgestattet, um jede Dunkelheit zu überwinden. Wenn diese Botschaft dein Herz berührt hat, dann lass es uns wissen. Gib diesem Video ein Like, teile es mit jemandem, der diese Ermutigung braucht, und abonniere den Kanal für mehr inspirierende Inhalte. Schreibe Licht in die Kommentare, wenn du bereit bist, deinen Geist mit Gottes Wahrheit zu füllen, und bleib bis zum Ende dran. Es gibt eine kraftvolle Überraschung für dich. Deine Unterstützung hilft uns, diese Botschaft weiter zu verbreiten.